Olá, amigos. Eu sou o pastor Sidaco, eu sou pastor da Igreja Batista em Barra do Imbuí, em Teresópolis. E mais uma vez, quero estar com você para um momento de reflexão bíblica na Palavra de Deus. E para isso, eu leio aqui no livro de Atos dos Apóstolos, leio o capítulo 12, versos de 1 a 5. Diz assim a Palavra de Deus: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou matando e prendendo a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Meus amigos, irmãos em Cristo, eu queria, nesta ocasião, refletir sobre oração. Acho que é um tema que constantemente se torna necessário na vida da gente, oração. E esse texto, para mim, é um daqueles na Bíblia Sagrada que mais refletem a bênção da oração, os resultados abençoadores que a oração ou as orações podem trazer para nós. Por exemplo, a história aqui mostra 2 homens de Deus, Pedro e Tiago. Pedro é liberto milagrosamente da cadeia, os portões se abrem, um anjo aparece, desce, abre os portões, congela os soldados que não puderam nem sequer se mexer e Pedro sai livre. Entretanto, Tiago é morto a fio da espada. Eu queria pensar um pouco, sabe por quê? Porque às vezes a gente tem certas ilusões que a Bíblia não respalda sobre a oração, de que constantemente as coisas vão acontecerem como a gente quer. Ora, esse texto é um exemplo disso. Um é liberto e outro é morto. E Deus amava ambos igual. Igualmente ambos eram amados, Tiago e Pedro. Entretanto, no eterno propósito de Deus, na sua soberania, Ele sempre faz aquilo que vai contribuir para a glória do seu nome e também para o bem daqueles que o amam. Porque mesmo quando acontecem situações que a gente não entende, ainda assim Deus está fazendo melhor. Isso você pode ter certeza. Deus está sempre promovendo o melhor, mesmo quando esse melhor eu não percebo imediatamente. Por isso que Jesus certa vez disse: o que faço agora não entendes, entenderás depois. Agora esse texto, vamos olhar exatamente para um dos lados dessa situação, é o lado quando Pedro é liberto. Notem o verso 5. Diz que a igreja fazia incessante oração por Pedro. A hora que a igreja já sabia, observe que a igreja já sabia que Tiago tinha sido morto, que Herodes impetuosamente matou aquele servo de Deus apenas por ser cristão. Era possível que a igreja se desanimasse, se desencorajasse e fugisse e parasse. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar de Tiago ter sido morto, a Bíblia diz que a igreja não parou de orar por Pedro. A igreja não se desanimou porque uma das suas experiências foi uma experiência triste. Por isso hoje, eu não sei se você que está a me ver e a me ouvir está passando por uma experiência boa ou ruim. Uma coisa é certa: a oração vai fazer toda a diferença em qualquer que seja a hora que você esteja vivendo. Uma hora ruim, ore incessantemente. Está vivendo uma hora boa, ore e louve a Deus incessantemente. Foi o que a igreja fez aqui. Ela orava mesmo sabendo do perigo, mesmo sabendo que Herodes já tinha matado Tiago e estava para apresentar Pedro no dia seguinte para matá-lo também. Mas a igreja não desistiu de orar. E por causa dessa fé ardente de uma igreja que não para de orar em circunstância alguma,
é que os resultados vieram. E é isso que eu quero pensar brevemente, sobre as bênçãos que virão quando você não desiste, quando alguma coisa não saiu do seu jeito naquele primeiro momento, naquela primeira situação, e que Deus ainda ali vai falar com você, vai abençoar você. É possível que a parte ruim, o momento desastroso, calamitoso, possa ser a prova que Deus está lhe dando para aperfeiçoar a sua fé. A igreja orou continuamente e algumas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, a gente pode ver que Deus manifestou-se através de anjos. Enquanto eles oravam, a Bíblia Sagrada diz que anjos desceram, ou um anjo do Senhor desceu lá onde estava preso o nosso apóstolo Pedro e o libertou. Sim, enquanto a igreja ora, enquanto você ora, enquanto você coloca para Deus a sua necessidade incessantemente diante dele, ele está trabalhando desde já. Deus está trabalhando na sua situação. A igreja nem sabia ainda, ela estava orando. Aqueles crentes estavam orando. Não sabiam o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas no mundo espiritual, Deus estava liberando um anjo para vir ao socorro de Pedro. Por isso, hoje, reserve um tempo para orar, porque você não tem ideia do que pode acontecer no mundo espiritual enquanto você ora. Ainda que você ainda não esteja vendo, mas o mundo espiritual está se movendo, porque a Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo. Como disse, nem sempre acontece o que eu quero, mas sempre acontecerá o melhor. Sempre Deus fará algo extraordinário. E o anjo desceu. E a outra coisa que aquela experiência nos mostra, de oração incessante da igreja, é que as cadeias caíram e houve libertação. Libertação. E quando a gente fala em libertação, às vezes as pessoas pensam que a gente está falando apenas de alguém que está possesso de demônios. Não. A oração liberta de muitas coisas, de muitas cadeias. A oração liberta a gente das mágoas. A oração pode libertar a gente dos ressentimentos, dos milindros da nossa vida. A oração pode libertar a gente dos vícios, das insônias, das depressões. Sim, eu creio. E com isso não estou dizendo que não seja importante numa depressão um tratamento com um profissional competente, mas muitas depressões são de níveis espirituais e precisam de oração. Enquanto aqueles irmãos oravam, Deus abria as cadeias. Guarde isso. Cadeias se abrem quando Deus ora. Quando você ora a Deus, melhor dizendo. Quem sabe você está agora preocupado com a sua família. Um filho que está precisando de libertação. Quem sabe, eu falo com tanta gente no mundo das drogas, no mundo de tantas outras coisas, das orgias, uma família com dificuldade. Comece a orar, como diz o texto aqui, incessantemente, porque Deus abre cadeias. Deus liberta a partir da oração. E finalmente, eu queria dizer que essa oração levou também a uma grande vitória. Vitória inesperada, humanamente impossível. Por quê? Porque Herodes, repito, já tinha matado Tiago, ele tinha todo o poder na mão. O fato de ter matado Tiago agradou o povo e ele era um político, então ele agora queria matar Pedro, estava tudo pronto. A igreja não tinha nada, um grupo pequeno de pessoas fragilizadas. A única arma que a igreja tinha, ela usou, a oração. Você talvez esteja enfrentando também, e eu aplico para a sua vida, uma situação que te parece impossível resolver. Você não tem armas para resolvê-la. Algumas coisas escapuliram ao teu controle. Algumas situações estão para lá da sua possibilidade de resolver. O inimigo parece já vitorioso, mas a oração opera o impossível. Quando menos se esperava, Herodes foi comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Os inimigos recuaram e a igreja avançou vitoriosa e Pedro foi liberto. Uma grande vitória, ainda que uma improvável vitória. Hoje, você está percebendo quanta coisa maravilhosa a oração é. Quanta coisa maravilhosa ela pode produzir. Ela produz as ações de Deus, como foi ali ao descer o anjo para libertar Pedro. A oração
produz então a manifestação de Deus. Na oração liberta. A gente, quando ora, a gente não está fazendo bem só a outros, não, a nós mesmos. Nosso coração é liberto quando oramos, quando empreendemos uma vida de oração. E finalmente, os Herodes da vida, os inimigos nossos, que querem nos destruir, são vencidos de maneira que nós não poderíamos fazer. Herodes tinha espadas, tinha lanças, tinha escudos, mas aqueles crentes tinham a oração. O mundo hoje tem a bomba atômica, mas nós temos a bomba da oração, que pode realmente vir e promover o impossível. Confia nisso hoje, porque Deus é contigo. Se você ainda não o fez hoje, faça. Reserve um tempo, vá para um canto numa determinada hora. Quem sabe agora de manhã, ou quem sabe é à noite, ao findar do dia, quando você tem mais sossego para fazer. Faça, reserve um tempo e você vai ver que coisas maravilhosas e até humanamente impossíveis começarão a acontecer. Deus esteja contigo. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Amém.